18h09. Vai começar o show. Show de bola. Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. Esporte, vamos para a Ilha dos Problemas, porque é o que não falta hoje na Ilha do Retiro, também lá no CT. Dia muito movimentado, muito conturbado, com a entrega do cargo de técnico do técnico Nelsinho. Temos muito o que conversar a esse respeito, mas deixa-me ver qual é o primeiro resumo que a gente vai ter do nosso Antônio Gabriel aqui no Bola Rolando. Alô, Antônio Gabriel! Boa noite para você, Edinaldo Santos. Boa noite aos amigos ligados aqui no Bola Rolando. Ed, uma terça-feira que parece que não tem fim na Ilha do Retiro, viu? Desde pela manhã, na verdade, todo mundo ficou surpreso e apreensivo com a notícia de que o Nelsinho Batista teria convocado uma coletiva antes do treino regenerativo lá no CT. Muitas especulações surgiram de que ele iria entregar o cargo, que ele iria fazer uma explicação, na verdade, por conta de uma entrevista do Leonardo Lopes, diretor do esporte, numa rádio daqui do Recife, na Rádio Transamérica, antes do jogo ontem, dizendo que o esporte demitiria o Nelsinho Batista caso ele perdesse para o Botafogo, mas o que aconteceu foi, sim, uma retratação do Nelsinho Batista sobre esse assunto e a entrega do cargo do treinador que não comanda mais o esporte e, segundo ele, foi a última passagem dele na Ilha do Retiro, no Clube Rubro-Negro, o Nelsinho Batista, que foi campeão em 2008 pela Copa do Brasil e neste ano foram 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 55% desses jogos, tá? 131 dias, 25 gols marcados e 15 sofridos, Ed. Ok, pedindo só para você se afastar um pouquinho mais do bocal do telefone, para a gente lhe ouvir com mais nitidez. Olha, minha gente, é uma situação realmente complicada. O que aconteceu hoje nessa coletiva do Nelsinho foram declarações realmente bombásticas. Algumas delas todos nós já tínhamos conhecimento, né? Não tem por que ser surpresa em muitas dessas declarações que a gente já vinha divulgando aqui. Muitas vezes éramos até mal interpretados em função daquilo que nós colocávamos, porque faltou muita transparência. Um dos principais itens dessa atual administração do esporte é a falta de transparência. Ficou muito claro isso ao longo desses meses, principalmente os últimos meses. Mas o Nelsinho colocou, por exemplo, clima altamente conturbado no ambiente do Esporte Clube do Recife. Ele deixou bem claro a dificuldade do ambiente, né? Um ambiente muito ruim que ele colocou na entrevista de hoje. Falou em atraso de salários. Quantas vezes esses dirigentes, principalmente o senhor Arnaldo Barros, apareceu para desmentir atraso de salário, que não tinha nada, absolutamente nada, com referência a atraso de salário? Mentira! O Nelsinho disse que ao longo desses 4 meses não recebeu uma imagem sequer. Uma imagem sequer durante os 4 meses. Ele fala com muita clareza. Eu vou voltar para você daqui a pouquinho, o Antônio Gabriel. Só para eu dizer aqui o que é que eu vi dessa entrevista do Nelsinho. Ele fala com muita clareza da dificuldade que encontrou ao se deparar com uma terrível crise financeira, que também sempre foi escondida por essa diretoria. Falou do péssimo relacionamento entre a comissão técnica e a direção. Imaginem vocês trabalhar num ambiente onde você não tem um bom entendimento entre o seu departamento, entre a sua comissão técnica e a direção do Esporte Clube do Recife. Já temos essa bronca fenomenal que vai ser intensificada hoje à noite, ou seja, esse choque constante entre o Conselho Deliberativo e o Executivo do Esporte Clube do Recife. Essa reunião de hoje que vai acontecer no Conselho é uma reunião onde tudo pode acontecer. Porque nós estamos tendo aí uma expectativa muito grande dessa pressão que a atual diretoria vem sofrendo, inclusive de ex-presidentes. Tomei conhecimento ao longo do dia que o Arnaldo Barros vai estar altamente documentado,
para mostrar, inclusive, a origem de algumas dívidas que teria a ver com muitos desses ex-presidentes que estão lá para acusá-lo. Então imaginem como vai ser o clima dessa reunião lá no Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife. O Nelsinho também fala de um caos político e administrativo dentro do esporte. Isso que a gente já vinha comentando. Não, mas você é crítico demais com as coisas do esporte. Não é, a gente estava querendo mostrar aqui uma realidade que já vem de alguns meses. Os erros administrativos, a falta de planejamento, a questão salarial do Esporte Clube do Recife. Quem não imaginaria que isso não ia terminar bem? Minha gente, o orçamento do esporte, que deve dar aí em torno de 120 milhões, o esporte só com folha de pagamento gastou mais de 52 milhões. Isso não poderia dar certo, a matemática não ia bater, uma hora ia explodir. E é o que está acontecendo aí com as contratações riquíssimas feitas pelo Esporte Clube do Recife. Resultado, as notícias começam a chegar com muita intensidade de atrasos de pagamentos nos impostos. É uma quantia enorme que o esporte terminou deixando de pagar dos seus impostos. Os inúmeros bloqueios judiciais, outra bronca que o esporte vai ter que encarar com muita responsabilidade. Dívidas para tudo que é lado, de clubes inclusive do Brasil, fazendo cobranças diretas ao Esporte Clube do Recife. E o que mais atemoriza é o esporte de repente tá passando essa imagem de clube caloteiro, porque ou ele resolve essa questão ou fica essa imagem para o resto do país. Então, esses problemas que a gente está vendo hoje de forma mais real, mais nítida, mais transparente, é uma realidade da qual desconfiávamos há muito tempo e que hoje será muito discutida lá no Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife. Mas complemente aí, meu caro Antônio Gabriel. Antônio Gabriel? Será que caiu a linha dele? Deixa a gente retomar esse contato com o nosso Antônio Gabriel para ele fazer a conclusão dessa sua primeira parte desse noticiário aqui no Esporte Clube do Recife. E outra coisa, hein? Teve também um choque entre o atual vice-presidente de futebol do Esporte Clube do Recife, o Guilherme Beltrão, com o Nelsinho depois da coletiva do Nelsinho. Depois da coletiva do Nelsinho, teve uma discussão entre os dois. Então o ambiente é complicado, o ambiente é muito ruim e o nosso Antônio Gabriel vai fazer a complementação das notícias do Esporte Clube do Recife. Pois não, Antônio Gabriel? Pronto, ele que estava nesse íntere entre o CT do esporte, pois não, Ed, e o nosso estúdio, de repente, não mais do que de repente ele aparece. Pois é, deu pra chegar. É o seguinte, Edinaldo, como você... Respire, vamos respirar entendeu? Um pouco. Para que a gente possa retomar a conversa com Edinaldo, você. É o seguinte, a gente conversava até lá no CT. Eu nunca tinha visto, particularmente, um técnico fazer esse tipo de coisa, pelo menos recentemente. E assim, o que chama a atenção é que no Brasil a gente vê muitos treinadores que vão embora e assumem culpa de muita coisa. E o Nelsinho colocou a situação. Sim, mas é diferente exposta a situação para todo dele. mundo. É diferente a situação dele. Claro, mas assim... Sabe por quê, Antônio? Porque é o seguinte, o cara passa 4 meses sem receber os seus ordenados. Sim, tudo bem. Esse é o primeiro detalhe. E há um outro fator determinante que é o clima entre a comissão técnica dele e a direção. Ele disse claramente que não dava para conviver com a direção do esporte. Mas é justamente isso, Edinaldo. Muitos técnicos saem dos clubes e não colocam a situação que viveram lá dentro. Ele convocou a coletiva para isso. Agora, uma das coisas que ele falou... evidentemente que ele fez isso também porque sabia que não tinha mais clima para continuar. Sim. E depois na coletiva ele dessa... utilizou muito o fato de terem vazado aquele depoimento de um dos diretores do esporte. Não foi vazado. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista para a Rádio Transamérica daqui do Recife, antes do jogo, ao vivo. Aí chegou no conhecimento dele, né? Chegou. Então ele sabia, ele tinha clara consciência de que a situação dele também não estava boa, poderia cair a qualquer momento. Exato, aí ele convocou a coletiva, colocou da situação dessa maneira, até colocou que em 2009, quando ele saiu do esporte... Teve problemas também, ele disse calado. Que a situação era igual e ele ficou calado. E ele disse, dessa vez está acontecendo a mesma coisa, mas eu não vou ficar calado. A situação foi exatamente a mesma. E lembrando que essa passagem foi muito mais curta dele no esporte. Não se compara, Não né? se compara. Essa passagem agora foram apenas 4 meses. Então, o Nelsinho deixa o cargo, treinador. A diretoria, logo depois da coletiva dele,
conversou com jornalistas também e traçou o perfil desse novo técnico. É o Claudinei que estão falando mesmo, não? Então, é um nome forte. Mas ainda, segundo o próprio Guilherme Beltrão, está muito cedo, eles nem analisaram o mercado. Quem está à frente disso é o Klaus Câmara, o executivo de futebol do esporte. Uhum. Então, o Claudinei é um nome, mas é um treinador de perfil jovem, emergente, assim colocamos. Entende? Bom, então nós temos aí uma outra expectativa hoje, que é, como já falei, essa reunião do Conselho Deliberativo do Esporte com o pessoal do Executivo, né? O Arnaldo Barros vai lá, a informação é essa que a gente tem, que ele vai altamente documentado para mostrar que os ex-presidentes também têm a ver com muitas dessas questões que o esporte hoje está vivenciando. Então vai ser um jogo de acusação e de resposta para um lado e para o outro, que a gente espera que nesse momento o bom senso prevaleça. O esporte está precisando nesse momento de bom senso e de cautela para que as coisas não se agravem mais, porque os problemas já chegaram ao limite. É por isso que eu estou chamando a Ilha do Retiro de Ilha dos Problemas, porque todo dia é um problema maior, meu irmão. É verdade. Assim, o que vai ser discutido hoje nessa reunião que é extraordinária, já teve uma reunião ordinária do mês, é o balanço de 2017. Foi até colocado pelo Felipe Farias, do Jornal do Comércio, na semana passada, se não me engano. Não só o balanço, você tem... Não, tudo bem, mas é o motivo principal da reunião, foi até colocado pelo Homero hoje de manhã aqui na Supermanhã. Sim, é exatamente o rombo do balanço. Exato. Mas também em pauta as ações trabalhistas, que a gente fala bastante aqui aqui na Rádio Jornal, a gente debate bastante. Tudo isso vai ser colocado em pauta hoje. As cobranças judiciais. Exato. E todo aquele rolo da transação de André. Sim, com certeza. Da transação atual de Diego Souza. Com certeza, Diego. Do dinheiro que o Fluminense reteve, entendeu? Tudo isso vai ser colocado em pauta e vai ser esclarecido, ou pelo menos deve ser esclarecido pela diretoria executiva. Tem, segundo se informa, lá para as bandas da Ilha dos Problemas, uma relação de 600 assinaturas para uma convocação de uma Assembleia Geral extraordinária que possibilite nessa Assembleia Geral do Esporte Clube do Recife extraordinária o impeachment ou antecipação de eleições. Isso, aí a questão já é outra. Isso não vai ser decidido hoje. Não, isso vai tem que ser colocado em pauta. Isso tem que ser apresentado ao presidente do conselho, que é Homero, juntamente com essas assinaturas. Tendo mais de 500 assinaturas... Eu acho dificílimo acontecer um processo de impeachment ou de antecipação de eleições do Esporte Clube do Recife. Tendo 500 assinaturas ou mais de sócios em dia com o clube, esse pedido vai ser levado para uma Assembleia Extraordinária. Um detalhe interessante. Exato. Sócios em dia com o clube. Será que essas 600 assinaturas são realmente de sócios em dia? Isso, claro, vai ser analisado pela comissão que vai receber essas assinaturas. Esse aqui é o problema, porque de repente pode ter muita gente assinando ali que não esteja em dia e não vai valer de absolutamente nada. Exato. Porque conseguiram em tempo recorde mais de 600 assinaturas. A gente sabe que o inconformismo é muito grande com o Arnaldo Barros, mas para você conseguir no tempo recorde mais de 600 assinaturas, que já dariam para você buscar essa possibilidade de impeachment ou antecipação de eleições, a gente tem que ver se... 18h38. Bola rolando.